Olá, meus amigos, boa noite. Que Jesus possa, nesse momento, adentrar os lares de cada um de vocês, levando o remédio salutar para as dores da alma, para os conflitos da mente, para os desarranjos do corpo, para os desequilíbrios que possam estar acontecendo entre os familiares, as desavenças, que tudo isso possa nesse momento se dissolver e transmutar em energias de amor, de cura, de alegria, de esperança. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. E então, já é dezembro. Estou no meu último estudo de 2020. Puxa vida, como passou rápido esse ano, não é mesmo? É tão engraçado porque cada um tem uma sensação diferente com esse ano 2020. Eu posso dizer para vocês que foi um ano tranquilo na minha vida. E hoje temos um título bem convidativo. Resiste à tentação. Emmanuel escolheu para este título o versículo de uma carta de Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está no primeiro capítulo e é o versículo 12. Essa carta de Tiago, gente, é uma carta de consolo. Ela é linda, eu acabei de ler ela agora, então vale a pena vocês lerem. Ela é curtinha, é tranquila, é uma linguagem fácil e bem compreensível. Nós temos lá no Evangelho 4 homens denominados Tiago. Mas segundo os historiadores, o Tiago da carta é o Tiago, irmão de Jesus, um dos pilares da igreja de Jerusalém. Ele morreu no ano de 62 depois de Cristo. Nesta carta, Tiago nos faz um convite à perseverança na fé. Mas fé para Tiago está no sentido de confiar, e não apenas no sentido de crer, de acreditar, como Paulo gostava de dizer nas suas cartas. Então, para Tiago, confiar é entregar, é ter a certeza de que nunca estamos desamparados e nem sozinhos. Por mais difícil que possa parecer uma situação, se nós confiarmos e entregarmos em Deus, tudo se resolve da melhor forma possível. Mas parece estranho esse título, né? Esse versículo, melhor dizendo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Como assim? Como se sentir alegre, aventurado, sofrendo uma tentação? Parece estranho, né? Mas vamos ver o que Emmanuel traz para a nossa reflexão. Ele começa os seus ensinamentos, os seus comentários, dizendo o seguinte: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Eu entendo Emmanuel nos dizendo o seguinte: você quer mudar de fase? Você quer passar para um grau mais elevado? Esteja preparado para dificuldades. Porque quando a gente está na escola e a gente vai passar para o ano seguinte, cada ano a gente vai conhecendo mais coisas. E aí fica mais difícil, a gente tem que se dedicar mais para poder estar compreendendo. E é isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Enquanto nós estamos aqui no plano material, a gente vai sofrer essas tentações, a gente vai sofrer dificuldades, obstáculos, para nós chegarmos lá na luz, no caminho e no conhecimento
que vai nos iluminar cada vez mais. E ele continua. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. E é por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda os discípulos às tentações de todos os matizes. Então, por mais que a gente deseje mesmo ser perfeitinho, fazer tudo certinho, nós trazemos no nosso inconsciente milênios de sombra, milênios de experiências em que nós fomos infelizes, que cometemos deslizes. E esses deslizes estão presos lá no nosso inconsciente. A gente não consegue acessar como a gente consegue pensar assim, o que eu fiz ontem? Ah, ontem eu fiz isso, isso e isso. Mas o nosso inconsciente está tudo gravado, tudo guardadinho lá. E quando a gente tem alguma situação aqui que a nossa memória emocional traz, tudo isso vem à tona. Vem à tona, mas não na memória consciente, vem na memória emocional, sentimental. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela sensação que já conhecia alguém, aquela sensação que já esteve em algum lugar, mas é porque a gente traz aquelas emoções que vêm com aquela lembrança. Estudar a psicanálise me trouxe essa conscientização mais clara do que é esses milênios de sombra. E é muito gostoso poder compreender tudo isso. E Emmanuel continua. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Então, meus irmãos, nós somos tentados, né? Tentados para a gente provar que a gente já conseguiu superar alguns trejeitos, algumas más palavras, algumas inclinações ruins que a gente traz desses milênios de encarnação. Cada um conhece o seu íntimo, cada um sabe o seu limite, sabe quando que ele é alfinetado e aquilo dói e ele não consegue controlar. Então, muitas vezes, por mais que a gente esteja achando que está no controle, vem uma pessoa e fala uma coisa e a gente perde todo o equilíbrio, fala o que deve e o que não deve, se magoa e magoa o outro. Então, é por isso que Emmanuel vem falando que nós precisamos resistir a essa tentação, a esses impulsos que vêm lá de dentro de nós e que a gente não tem explicação para eles, né? Porque a gente conscientemente sabe que não é o certo, mas inconscientemente eles afloram. E Emmanuel continua. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Então, mesmo que a gente deixe esse planeta, que a gente morra na carne, as nossas mazelas e também as nossas conquistas vão ser levadas. Só a morte da imperfeição que pode nos livrar da tentação. Então, nós precisamos mesmo vigiar e orar constantemente, procurando esse autoconhecimento, procurando perceber aquilo que a gente tem repetido sempre e que não tem dado certo. Porque às vezes a gente repete tanto uma situação e fica teimando que a gente tem razão. E toda vez que a gente teima, a coisa dá errada, mas a gente não consegue perceber. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento, essa autopercepção, a gente precisa buscar essa autopercepção. Aí a gente consegue fazer a transformação. Começa aí
trabalhando essas imperfeições e ficando livre delas. E Emmanuel continua: haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Por enquanto, nós somos apenas um pirilampo, uma luzinha pequenininha na escuridão, mas já somos luz. Nós já estamos no século 21, nós já caminhamos muito, todos nós já temos uma pequena luz dentro de nós, que precisa ser expandida, que precisa iluminar mais, que precisa clarear mais. E como que isso acontece? Acontece à medida que a gente vai praticando o bem primeiro para nós mesmos e depois para o próximo. Porque não adianta eu ficar naquela ilusão que eu tenho que fazer para o outro. Se eu não faço primeiro para mim, o que eu faço para o outro não cresce. É impressionante. Quando eu entendi essa mensagem de que eu tenho que fazer primeiro para mim, primeiro me cuidar, primeiro me amar, aí as coisas têm florescido ao meu redor. Eu falo para vocês sempre, né? Tem acontecido mágicas na minha vida. E tem mesmo, porque eu ultimamente tenho aprendido a gostar de mim. E quando a gente se ama, tudo floresce ao nosso redor. E para finalizar, Emmanuel fala o seguinte: entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição evangélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, gente, quando a gente consegue perceber o que é nosso, qual que é o meu pensamento e qual o pensamento que vem de fora, o que é meu e o que é do outro, a gente começa a controlar esses impulsos. Quando a gente está numa situação em que uma pessoa tem uma atitude grosseira, mal educada, e a gente não entra em sintonia com ela e começa intimamente a falar assim: graças a Deus eu já não sou mais assim. Graças a Deus eu já não tenho tal atitude. Isso já é aprimoramento, isso já é autoiluminação. Agora, se a pessoa tem uma atitude grosseira, uma atitude infeliz, e a gente fica ali criticando, fica ali falando mal dela para os outros, é porque a gente ainda está também cheio de imperfeição por dentro. Então estejamos atentos às nossas reações diante de provações, diante de tentações, de situações que nos deixam desconfortável. Toda situação que nos deixa muito inquieto por dentro são situações que nós precisamos olhar para dentro de nós com mais carinho. Por que essa situação está me incomodando tanto? Por que eu fiquei tão mexida com tal assunto? É porque nós precisamos olhar para nós. Então, meus irmãos, eu não vou aprofundar muito, que a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é uma mensagem de esperança, de alegria. Nós estamos finalizando um ano de grandes desafios, um ano de grandes provações e tentações. Mas um ano também que trouxe muita vitória, muita criatividade, um ano em que a gente superou muitas batalhas, tivemos algumas perdas, sim, porque em toda batalha tem perdas. Tivemos perdas de ente querido, tivemos despedidas dolorosas, mas isso não pode abalar a nossa fé, porque nós espíritas sabemos que estamos aqui só de passagem, estamos apenas vivendo um momento, e esses nossos entes queridos que partiram antes de nós, concluíram a tarefa deles, e nós estamos aqui para concluir a nossa da melhor forma possível. Então, meus irmãos, vamos nos agarrar na coragem, na esperança, na fraternidade, no amor ao próximo, no amor a nós mesmos, nos cuidemos e cuidemos do outro.
façamos a nossa pequena parte, que é usar máscara, que é manter o distanciamento social, que é evitar aglomerações, evitar abraços nesse momento. É uma tentação, dá vontade de abraçar. A gente encontra com a pessoa que a gente gosta, a gente tem vontade de abraçar. É uma tentação, mas é um momento de ficar quieto e afastado. Esse é o nosso momento de provação. Que sejamos luz na vida uns dos outros, que sejamos amorosos, que enviamos os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações a todos que nesse momento estão passando por dores e que não têm a compreensão que nós temos. Que eles possam ser parados em Cristo Jesus. Um grande beijo para cada um de vocês, um abençoado Natal, uma abençoada passagem de ano, um 2021 maravilhoso, cheio de coisas boas, cheio de oportunidades, que nós possamos estar juntos hoje, sempre e para todo o sempre. Um grande beijo no coração de vocês, estou com muitas saudades.